A questão é, por que Deus matou Uza? A morte de Uza, da maneira como ocorreu, tem sido objeto de especulação e, ao mesmo tempo, tem levantado muitas dúvidas acerca da justiça de Deus, no sentido de se ele foi ou não injusto ao matá-lo, uma vez que Uza, com essa atitude, deu prova de estar muito preocupado com a conservação da arca do Deus de Israel. Afinal de contas, perguntam, Uza não estava praticando uma boa ação ao impedir que a arca de Deus caísse? Então por que Deus o matou? Será que Deus não foi injusto ao agir desta maneira com Uza? Bom, em primeiro lugar, é muito importante salientar que Deus é justo em todos os seus atos e nele não há injustiça alguma. Todas as suas ações, mesmo aquelas que nós não conseguimos entender pela simples razão de nossa mente finita, não poder alcançar, são realizadas de acordo com a sua mais reta justiça, que é executada com base no seu caráter justo, santo e bom. Não obstante, qualquer pessoa que ignorar essas verdades acerca do caráter de Deus e fizer uma leitura superficial do texto em questão, sem se prender aos detalhes e à maneira correta de conduzir a arca, como está escrito na lei de Moisés, assim como Davi há de ficar contristado pelo que ocorreu com Uza, quando gentilmente e cheio de boas intenções impediu que a arca da aliança caísse e provavelmente chegará a duvidar da justiça e da bondade de nosso Deus, o juiz de toda a terra. Gênesis capítulo 18, versos 25. Mas como diz o provérbio, de boas intenções o inferno está cheio. Não basta as intenções serem boas, elas precisam também ser corretas. A Bíblia nos dá outros exemplos de pessoas que foram severamente punidas por Deus, apesar de serem bem intencionadas. Nadab e Abiú, que mesmo cheio de boas intenções, morreram queimados, quando ofereceram fogo estranho no altar de Deus, algo que ele não lhe ordenara fazer. É um desses clássicos exemplos no livro de Levítico, capítulo 10, versos 1 ao versos 11. Outro exemplo diz respeito ao rei Saul, que querendo dar uma ajuda para Deus, realizou serviços sacerdotais, o que não lhe era permitido realizar. 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 até o versos 14. Os fins não justificam os meios. Antes de responder às questões levantadas, é de fundamental importante fazermos um breve comentário a respeito da Arca da Aliança. A Arca do Concerto também é chamada de Arca da Aliança, Arca do Senhor, e era o objeto mais sagrado de toda a mobília do tabernáculo. A Arca do Testemunho, confeccionada de madeira de acácia e coberta de ouro puro, tipologicamente representava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A madeira, a sua humanidade, ou seja, a humanidade de Jesus, e o ouro, a sua divindade. E num contexto imediato, representava a presença de Deus no meio do seu povo. No tabernáculo, ela ficava no lugar santíssimo, aonde somente o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, poderia entrar. Dentro dela estavam as tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso com o maná. E sobre eles estava o propiciatório e os querubins, representando a glória do Deus eterno. A arca, depois que os filisteus a devolveram, ficaram por mais de 60 anos
na casa de Abinadab e seu filho Eleazar. Foi consagrado especialmente para poder cuidá-la. Com a morte de Saul, depois de passado algum tempo, Davi é aclamado rei sobre todo Israel e no seu coração assentou o desejo de levar a arca para Jerusalém, capital política e religiosa da nação. Sua intenção, sem sombra de dúvida, era muito boa e seu projeto igualmente magnânimo, mas não atendia às mínimas condições impostas ou exigidas pela lei de Moisés, como veremos a seguir. Alguns erros na condução da Arca da Aliança. Primeiro, ela deveria ser transportada no ombro pelo sacerdote e não sobre um carro de boi, como está escrito nas Escrituras, no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 15, versos 15. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi provavelmente, por empolgação ou falta de conhecimento, copiou a maneira dos filisteus ao conduzir a arca sobre um carro de boi, como está escrito nas Escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versos 8. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponha numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa, e enviem a carroça. Segundo, não distinguiram o santo do profano. Não havia sacerdotes e levitas, mas apenas soldados, e o povo era leigo, segundo Samuel, capítulo 6, versos 1 e 2. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. 1 Crônicas, capítulo 15, versos 2 até o versículo 11. Somente os sacerdotes levitas podiam conduzi-la. Deuteronômio, capítulo 10, versos 8. Não se santificaram. E disse-lhe: vocês sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. O povo deveria ser purificado como ordenava a lei. Levítico capítulo 16, versos 15 aos versos 19. Por que Deus matou Uza? Primeiro, porque ele demonstrou mais irreverência e desrespeito ao se aproximar da arca e tocá-la. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ele jamais poderia tê-la tocada, pois o simples fato de os coatitas tocarem ou verem as coisas santas já era motivo suficiente para morrerem, e os betsemitas, só de olharem para dentro da arca, foram feridos e mortos. Imagine se tocassem. Segundo, provavelmente ele não era um sacerdote levita. E de acordo com a lei de Moisés, era um dos pré-requisitos para poder executar aquele ofício, a saber, o de conduzir a arca do concerto. A lei apontava para a santidade de Deus e mostrava para o homem o quanto ele era excessivamente pecador e, portanto, sem condições próprias
de ter acesso ao Deus Altíssimo. Depois que Davi seguiu as exigências da lei, a arca que havia ficado na casa de Obed-edom, por causa daquele triste episódio, chegou a Jerusalém. Portanto, como podemos perceber, por meio das provas aduzidas, estava tudo errado. O toque na arca por Uza, na verdade, foi apenas a gota de água que fez transbordar o cálice da ira de Deus contra aquela má obra. Este gesto profano e irreverente não poderia ficar impune, pois atentava diretamente contra a santidade do Deus de Israel, que é santo, santo e santo. Deixe suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe você e suas famílias. E até o próximo vídeo. E fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.